Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série de estudos sobre as principais partidas do torneio de Zurich 53, que foi um torneio feito com os maiores jogadores do mundo para ver quem ia enfrentar o campeão mundial Botvinnik. Tá? Essa partida é uma partida entre Efim Geller e Max Euwe. Vou dar um breve currículo deles. Efim Geller foi jogador de xadrez da antiga União Soviética com diversas participações nas Olimpíadas de Xadrez. Geller participou das edições 52, 54, 56, 62, 68, 70 e 1980. Em diferentes posições do tabuleiro, conquistou 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e a de ouro por equipes em todas que disputou. Max Euwe sagrou-se campeão holandês em 1921, conservando o título até 1975, tornou-se campeão amador de xadrez durante o ano de 1928. Em dezembro de 1975, depois de 30 jogos disputados em 3 diferentes cidades no período de 80 dias, derrotou o campeão do mundo em título, Alexander Alekhine, conquista que muito impulsionou o desenvolvimento do xadrez nos Países Baixos. Em 1937, Euwe perdeu o título para Alekhine. Vamos à partida. Essa partida é uma das partidas mais lindas que eu tava analisando e vendo. É muito interessante, vocês vão gostar muito. Mais ou menos o que aconteceu na partida. Você vai ver que as brancas iniciam um forte ataque na ala do rei. Sacrifica o seu peão de C. Geller tem todas as chances de ganhar se as pretas, de acordo com os planos tradicionais, contra-atacar na ala da dama. Mas vai ter uma surpresa. Agora Euwe realiza duas ideias notáveis. Usa efetivamente a comunicação com a dama para atacar no flanco oposto e atrai as forças do seu inimigo para seu próprio território, a fim de distanciá-la das defesas do seu rei. É muito interessante observar como as peças brancas são enterradas cada vez mais profundamente em seu ataque frontal ao rei, enquanto as negras se reagrupam rápido e efetivamente. Vamos à partida. Geller saiu com D4, Euwe respondeu com cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Você vê que ele está jogando a defesa Ninzo-Índia. Tá? E3, C5. Geller está querendo montar um centro forte. Você pode ver que ele está disputando muito fortemente o centro. Ó. A3 para espantar o bispo. Bispo por cavalo, cheque. O peão captura o bispo. B6. O próximo lance, pela teoria, nesse lugar do B6, seria melhor cavalo C6, que ele já ataca o centro também, tá? Diferente do B6, mas na teoria era cavalo C6. Ele jogou com B6. Geller respondeu com bispo C3. Ele fianquetou, Max Euwe fianquetou seu bispo. Então, nessa hora, a teoria era roque, mas depois ele fez roque, não tem problema, só mudou os lances. E Geller começa um ataque. F3. Ele está fazendo um centro muito forte. Mas aquela velha história, peão é a única peça que não volta. Se você for ver, os peões estão avançando todos, começando a comprimir as negras. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ele jogou cavalo C6, cavalo E2, e a batalha pelo centro vai ser forte. Roque, ele só mudou a ordem dos lances, tá? Roque, os dois fizeram roque. Cavalo A5. Esse cavalo vai atacar justamente esse peão
O peão de C4, que ele tá dobrado ali, eu acho que nem adianta defender, sinceramente, que ele vai cair mesmo. Geller jogou E4, avançando no centro, fazendo o centro cada vez mais forte. E eu já preveniu, já jogou cavalo E8. Para evitar a cravada do bispo em G5. Porque se o cavalo tivesse em A5, ele abriu o caminho para o bispo das negras, justamente para cravar o cavalo das pretas em G5. Mas o eu ele não queria e acabou jogando o cavalo E8. Mas ao mesmo tempo ele tirou o cavalo para evitar a cravada, mas agora ele vai vir com ataque. Por quê? Ele pode explorar a coluna F. Ele pode vir com F5, F4, aí dá para ele atacar pela coluna F. E se você perceber, ele vai começar durante a partida a trazer todas as peças para a ala do rei. Jogou cavalo G3, Geller. C por D4, C por D4. Torre C8. Agora ele vai começar a atacar o peão fraco de C4, que o Geller nem deu muita bola. Continuou com seu centro forte, avançando mais um peão em F4. Olha o centro do Geller. O centro está muito forte, mas todas as peças. Quando você ataca muito assim, fica muito buraco vai ficar para trás. Isso pode ter certeza. E eu vai explorar muito bem esses buracos. Nuke por C4, pelo cavalo. Agora vai começar a atacar F5, E6, Rook F4. Geller está querendo trazer a torre para a coluna H, para atacar o rock do Max Zewe. Claramente. O ataque branco está tornando perigoso. O último movimento das pretas foi necessário, pois as brancas pretendiam avançar seu peão para F6 e responder cavalo para F6 com a cravada. Com um forte ataque a rei pela força combinada da dama em torre na coluna H, como você pode ver, ele está querendo trazer a torre para H4 e a dama pode entrar em H5. Mas Euler não é facilmente desconcertado. Não vamos esquecer que o Euler jogou 70 jogos contra o Alekhine, o atacante mais perigoso de todos os tempos. Inclusive ganhou o título mundial dele e perdeu para ele. E o Alekhine era um atacante muito perigoso. Euler começa a reagir. H5, protegendo seu cavalo. Ele está fazendo manobra defensiva sobre o lado do rei baseado em pesca, não tem um amplo raio de ação, com o Rook F7, a dama e E7. Está fadado ao fracasso, desculpa. Mas as pretas têm outro recurso defensivo, o contra-ataque. O bispo da dama e o cavalo da dama de C4 ocupam boas posições para propiciar, só resta ativar a dama. A base do contra-ataque é a preponderância negra das casas centrais. Com B5, reforça a posição do seu cavalo, enquanto dá lugar ao B6 à sua dama. Apesar de tudo isso, prevalece a impressão que nessas operações chegarão tarde. Dá impressão mesmo. Jogou. Já foi para a coluna H com a torre. 17 H4. Mas podia ser outra jogada. Ele podia jogar dama primeiro H5.
as negras iam reagir com dama B6 para atacar o centro e a diagonal do rei, justamente. Cavalo E2 para defender o peão e cavalo E5. Mas jogou rook H4 e a dama B6. Jogou E5. Nuke por E5. Olha que interessante, ele sacrificou o peão e agora ele não pode capturar o cavalo porque está cravado. A dama está justamente na cara do rei deles. Na cara do rei do Ewi. F por E6. Cavalo por D3. Trocou dama por D3. E o que poderia acontecer? Se no lance 20 fosse ele E por D7, a dama não ia acontecer nada, né? Cada um poderia entrar lá. Então ele jogou dama E6, capturou o peão. Você pode ver que os movimentos das brancas têm que ser muito precisos, porque vai vir um contra-ataque. As negras estão começando a se preparar. Agora é interessante essa jogada. Ele ficou, ó, o peão de H7 está lá, teoricamente, o peão está sempre a torre atacando o peão, a dama, duas peças fortíssimas atacando o rei. E ele deixou. Cheque, atacou. Dá a impressão que está caindo tudo das negras, né? Mas agora vai acontecer uns lances muito bonitos. Olha, é impressionante. Ele jogou rei F7, bispo H6. Geller vai com tudo. Vai com o que tem do bom e do melhor, vai para atacar. Ele está vendo uma perspectiva de mate que não tem. Rook H8. Olha a jogada agora. Que jogada mais linda. Olha o que o Ewi fez. O Ewi sacrificou a torre. E ele vai prender a dama do Effingeller até o final do jogo aí. Foi um plano dele que ele... Você vê que ele pensou muito para jogar esse lance. E a coisa assim é muito lindo. Portanto, dificilmente alguém ia ver um lance, seja um grande mestre de hoje, ia ver um lance desse. Mas ele vai deixar essa dama preta até o fim do jogo. Na realidade, ele fez um plano estratégico baseado no contra-ataque, cujo principal arma dele era o sacrifício da torre, com a intenção de afastar a dama branca da F2 e especular com ele para atacar o branco. Daí, dama por H8, rook C2. Agora as negras começam o contra-ataque. É impressionante que você olha assim, você olhando assim no jogo, tudo bem que tem um bispo na diagonal atacando G2, a torre também, mas é assim, é impressionante. Tem 3 peças em cima do rei lá, adversário. E vamos ver o que vai acontecer. O que tinha algumas coisas que podiam ser feitas. Ó. Ele podia jogar rook C2 e avançar. Esse lance era muito importante, porque ia praticamente salvar o jogo esse D5. Você não imagina o quanto esse lance vai ser importante. Se dama B6, cheque, rei H1. Isso é uma variante, não aconteceu na partida, tá? Dama F2, rook G1, bispo por D5 e rook E4. De novo, a branca vai sacrificar mais peças para tentar segurar o rock tentar segurar o ataque das negras. E se você for ver, ele segura mesmo, porque se trocar é o bispo a menos que vai atacar, porque tá muito complicado, tá?
E detalhe, ele está tirando todas as peças. Se você olhar as peças das brancas, são tudo ficando amarrado aqui no cantinho, na coluna de H, e ele está armando todas as negras. Tá um ataque muito forte aqui. Mas podia ser esse lance também, ó. Rook C2, D5. D5, bispo por D5. Torre D1. Depois Rook, torre por G2, cheque. Rei F1. G por H6. Pegou o bispo agora. Dama por H6. Na realidade, o preto, o que ele tem? Ele tem o bispo e o peão pelo rei, pela torre. Considerando a posição exposta do rei branco, lhe dá boa chance de vitória. O rei branco realmente está muito exposto, mas o negro também está. Tem ameaça de mate em alguns movimentos por Rook, por G2. Dama C4. Vai ter muito ataque aqui. Então jogou Torre C1. Esse lance foi literalmente horrível. Ele jogou a partida no lixo nesse lance. Sinceramente, eu não entendi, cara. Ele trocou, talvez ele quisesse diminuir as peças que estão atacando, porque ele pode pegar o bispo e o bispo está defendendo a torre. Mas assim, foi um lance que a engine ficou assim, foi de empatado que a partida estava, para assim, menos 15. Tá? Qual que seria a melhor variante aí, se você for, a melhor variante que ele não precisaria fazer isso, seria D5 aquela hora mesmo, bispo por D5, torre D1, rook por G2, cheque, botar o rei em F1, torre em A2, bispo D2, bispo C4, cheque, rook por C4, dama por C4, rei E1, dama E6, cheque, rei F1. Essa seria assim a jogada menos mal que poderia acontecer. Se você for ver, tudo bem, o Eui tem 3 peões a mais. Mas por um bispo. Ficaria tranquilo. Ficaria uma partida até equilibrada. Mas com o lance dele horrível de torre C1, a casa caiu. O Eui atacou o peão do G2, rei para F1. Entrou a dama em B3. O rei foi para E1. E dama F3. Não tem como parar, né? Vai ser imparável. Vai se mate mesmo e não tem escape. E as brancas abandonam. Você viu? Aqui mostra o cuidado que você tem que ter no ataque. Você pode ver na coluna H todas as peças, praticamente ó, tem uma dama, um bispo e uma torre no H que não vão conseguir entrar para atacar o rei. Tem um cavalo muito forte protegendo lá. A dama não deixa a torre entrar aqui. Está muito complicado mesmo. Não tem como. Ele abandonou a partida e, como diz, abandonou porque não tem mais jeito. Ele vai levar mate, o mate é imparável. Mas olha que coisa, você olhava no começo, teoricamente Geller fez tudo certinho. Tem um centro fortíssimo. E agora, o Eui, a sacada dele da torre
e ele prender a dama aqui. Foi assim, foi um lance assim excelente, foi um lance assim, muito legal. Só para vocês terem uma ideia, nessa partida aqui, eu coloquei no Stockfish só para ver. As negras, a precisão das negras foi 94 e das brancas 86. Pessoal, 94 e 1953 é muita coisa. É muito. Os caras não tinham computador, poucos livros. O cara conseguiu uma precisão dessa. É porque o cara joga muito mesmo. Ele provou por que ele foi campeão mundial, né? Mas é o que falou, ele tinha assim. Eu defendia muito bem. Ele jogou N partidas com o Botvinnik. O Eu ganhou do Botvinnik o campeonato mundial e perdeu para o Botvinnik o torneio de candidatos. Então, a disputa do título. Então, e o Botvinnik era um atacante assim muito forte. O Alekhine, desculpa. É o Alekhine, não é o Botvinnik. Então o Alekhine era um cara que atacava muito e muito forte no ataque. E eu jogo mais de 70 partidas com ele. Mas que contra-ataque, que coisa mais linda. Essa partida assim foi realmente assim muito brilhante. Ó, de bater palmas mesmo e a precisão deles foi assim um negócio impressionante. Hoje você não vê mesmo entre os tops, entre os super GMs, não é fácil você ver uma partida como essa. Com a sacada, com o plano que o Max Euwe fez para atrair a dama dele, praticamente deixou a dama lá sem fazer nada. E ele coordenando a dama e a torre, bispo atacando o rei. Foi assim sensacional essa partida, achei muito bonita, por isso que eu trouxe para vocês. Bom, muito obrigado. Eu vou colocar mais partidas, vou estar colocando nesses próximos dias mais partidas, as partidas mais importantes do Zurich 53, que foram os torneios mais famosos do mundo e com os maiores jogadores da época. Valeu, pessoal, muito obrigado.